Nossa, teve uma briga em Brasília entre os dois irmãos, Carlos e Flávio. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro cometeu um erro assim fatal. Tem um dos maiores influenciadores do Brasil hoje, que é o Casemiro. Se você não conhece o Casemiro, olha, você não deve gostar nada de esporte, de futebol. O Casemiro, ele é o influenciador mais famoso de esportes do Brasil. Ele tem canal no YouTube que são cortes dos vídeos dele, mas todos os dias ele faz lives na Twitch de mais de 2, 3, 4 horas. São lives muito, muito longas. Ele fala muito de futebol, os fãs de futebol adoram ele, mas ele também reage, ele faz reacts a qualquer outra coisa, a qualquer coisa que apareça. A gente comendo, ele vai lá e faz react. Enfim, e ele é engraçado pra caramba. O Casemiro, ele chegou a falar mal do Bolsonaro várias vezes. Ele chegou a declarar apoio ao Lula uma ou duas vezes em lives dele. Porém, nada que fosse assim que movimentasse os fãs do Casemiro. E olha que eu vou explicar uma coisa, eu trabalho com futebol há muito tempo. Os torcedores de futebol, que eles são mais ferrenhos, geralmente são bolsonaristas, geralmente são machistas, tem exceções, obviamente tem, não estou falando que são todos, mas mais da metade são assim. E o Casemiro influencia diretamente essas pessoas. Ele não fala de política, porém, o Flávio Bolsonaro cometeu um erro que fez o Casemiro finalmente falar de política e declarar apoio ao Lula nas redes sociais dele e está bombando em todas as redes sociais. O que fez o Flávio Bolsonaro? Você deve estar se perguntando. Eu vou te mostrar aqui a foto. Ai, como tem que ser burro o Flávio Bolsonaro. Ele publicou essa foto aqui, ó. Flávio Bolsonaro no Instagram dele. Tá aqui, ó. Esse é o Casemiro com o número 22, tá vendo? Ó, tá aqui. Ele, na verdade, pegou essa foto do Casemiro. O Casemiro fez 29 anos anteontem. Aí ele pegou essa foto do Casemiro, que ele tá com 29, e editou bem mal editado. Você consegue ver aqui, ó. Você consegue ver aqui que tá mal editado, dois estão em cima do outro. Simplesmente um programador pegou e replicou dois. Dá pra fazer isso em 5 minutos no Photoshop. E olha, do jeito que eles fizeram mal feito, eu acho que não foi em 5 minutos, foi em 2 minutos. Tá, e olha que ele fez pra parecer que era bem real. Tá, mas deu pra enganar. Aí, o que acontece? O Casemiro vai nas redes sociais dele e pá! Humilhou, detonou o Flávio Bolsonaro. Isso causou uma crise na campanha do Bolsonaro, porque até então, o tema de pessoas que gostam de futebol, e vamos lembrar, o Brasil é o país do futebol, tem muitos torcedores de futebol, milhões. Assim, eu tô no México, as pessoas gostam de futebol no México? Gostam. Eu tava na Espanha, morei na Espanha, na Polônia, as pessoas gostam de futebol lá? Gostam, obviamente. Mas o número de pessoas que realmente dão a vida e realmente gostam é muito menor do que no Brasil. No México aqui é grande, quase como no Brasil, mas no Brasil é mais. E aí, esse público estava completamente à parte do debate político. As poucas vezes que eles eram, assim, influenciados por alguma coisa, era pró-Bolsonaro, porque o Bolsonaro está sempre com a camisa de um time, está sempre tentando usar esses eventos pró-Bolsonaro. Apesar de que, eu vou te falar uma coisa, as torcidas organizadas são antifascistas. Quase todas do Brasil são antifascistas e antibolsonaristas. Por isso que você vê que o Bolsonaro, quando vai em estádio, ele é vaiado. Ele é muito, muito, muito vaiado. Tem uns babacas bolsominions, geralmente nas áreas, nos assentos mais caros do estádio, que aplaudem e tal, mas geralmente ele é vaiado. As torcidas organizadas puxam essa vaia contra o bolsonarismo. Inclusive, eu lembro que uma vez ia ter uma manifestação na Avenida Paulista de esquerda e o bolsonarismo marcou uma manifestação para o mesmo local no mesmo dia. Isso foi em 2019, antes da pandemia. E o pessoal das torcidas organizadas mandou um recado aos bolsonaristas: se vocês vierem, vai comer a porrada aqui. Os bolsonaristas não foram. A torcida organizada do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo se uniram contra o bolsonarismo. E não foram os bolsonaristas. Daí eles não vão, né? Os valentões não vão. Pra querer brigar eles, quererem ser violentos contra a esquerda, que é pacífica, eles vão. Contra a torcida organizada, correram. Pois bem, aí eu vou te mostrar aqui a manifestação do Casemiro. Isso em 1 hora. Olha o número de curtidas que o Casemiro teve em apenas 1 hora. Tá um pouco espelhando a imagem aqui desse celular. Porque como roubaram meu celular, esse é o celular antigo da minha esposa, ele espelha muito, né? Mas dá pra ler aí? Eu vou ler pra você. Assim que acordei, vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor a 1 semana do segundo turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30 meu voto é 13.
Tem vídeo do Casimiro falando que vai votar no Lula? Tem, eu vou te mostrar aqui já já. Se o YouTube deixar, que às vezes eu mostro do celular e o YouTube não deixa. Mas o último vídeo eu consegui mostrar até a cena lá do repórter da Globo sendo agredido e não teve problema. A ver, vou te mostrar aqui. No vídeo ele tá lendo comentário de uma pessoa e ele comenta, ó. Como eu já disse isso diversas vezes. Não, mas agora não precisa encher meu saco não, porque agora eu tô do mesmo lado do chato mesmo. Agora se o Bolsonaro tá de um lado, eu tô do outro, amigão. Como eu já disse isso diversas vezes. Com merda. Então pode ter certeza que no segundo turno... Pô, meu amigo, tomara que o Lula ganhe. E aí você para de gravar suas lives. Até porque acaba-se o poder de expressão. É muito importante você votar, mano, no segundo turno. Porque é contra esse tipo de pessoa que você tá lutando, tá ligado? Então, cara, de verdade, eu sei que tem uma molecada que não vai votar, sacou? Mas esse tipo de gente vota. Então eu sei que é chato, mano. Mas, por favor, exerça o seu poder de voto, cara. Porque, pô, tipo, perder pra isso é foda, tá ligado? É complicado. De verdade mesmo, de coração. Aqui um trecho dele. Tem um trecho em que ele fala que vai votar no Lula. Politicamente eu não sou, mano. Tá ligado? Eu já falei que eu vou votar no Lula porque o Bolsonaro representa tudo de ruim na minha cabeça. Eu não gosto do Bolsonaro e acabou. Se eu fosse um cara relevante político. Esse vídeo em que ele diz que vai votar no Lula, falei que vou votar no Lula, porque em alguns trechos das lives dele ele fala isso, mas nunca viralizou entre os seguidores dele, nunca virou um negócio, o Casimiro vai votar no Lula. Porém, quando o Flávio faz a montagem e ele realmente publica, não é uma fala no meio de um vídeo, ele publica nas redes sociais dele que dia 30 o voto dele é 13, aí vem uma horda. Todas aquelas pessoas despolitizadas, você vê que ele fala aí, eu sei, eu não quero ser o chato que fala, mas vai votar aqui contra esse tipo de gente que você vai votar. No primeiro vídeo ele fala, né? Primeiro ele dá a opinião dele, se o Bolsonaro tá de um lado, ele tá do outro, depois ele lê um comentário e fala, você tem que votar contra esse tipo de gente. Tá, isso é uma horda de gente que eu, Thiago, eu jamais imaginaria que iam se posicionar dizendo dia 30 é 13, vamos votar no Lula, domingo que vem é 13, domingo que vem é 13, vamos acabar com o Bolsonaro. Falei, caraca, conseguiu o Flávio Bolsonaro dar um tiro no pé e engajar os torcedores de futebol que até então estavam completamente alheios à política, inclusive no meio do futebol muitos torcedores estão falando, parem de falar política, o importante aqui tem Flamengo hoje, coisas do tipo assim, e começaram a se engajar com a política por causa do Casimiro. Isso olha, isso dá uma briga lá em Brasília. Por quê? Porque o Carlos Bolsonaro, ele tá com as redes do Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro chegou a ser internado às pressas no hospital na semana retrasada, lembra disso? Foi justo quando o Bolsonaro começou a trazer o Pablo Marçal, que ia ser candidato à presidência e tudo mais, pelo Avante, que inclusive é o partido do Janones. Só que o Janones, ele tá com o PT e tinha metade do partido dele tá com o Bolsonaro e metade tá com o Lula. O partido Avante está completamente dividido. Hoje quem manda no partido é a ala que apoia o Lula e o partido oficialmente apoia o Lula. Mas você vê que tem um cara que tentou ser candidato à presidência, foi deputado federal, votado, que é o Pablo Marçal do mesmo partido, com o Bolsonaro. O Pablo Marçal começou a fazer vários planos com o Bolsonaro e começou a tomar o lugar do Carluxo. Aí o Carlos Bolsonaro foi parar no hospital. Depois disso você viu que o Pablo Marçal sumiu de novo? O Bolsonaro tirou o Pablo Marçal porque o filho dele foi parar no hospital. Não posso tirar o trabalho que faz o Carlos das redes sociais e dar na mão de outra pessoa só porque o Carlos está fracassando. O Carlos está fracassando, o Bolsonaro está perdendo nas redes sociais. A parte do gabinete do ódio, ok, o Carlos vai ficar só com o gabinete do ódio e o Pablo Marçal com as redes. O Carlos não quer abrir mão disso. Pois bem, o Carlos falou um monte, foi arrogante, falou que ele é que elegeu o Bolsonaro em 2018, falou, e quando ele briga mesmo. Quando eles brigam, eles quebram o pau, eles jogam coisa, é fascista brigando, rinha de fascista. Tá, o Flávio, ele sempre, e o Carlos odeia isso, ele paga de, eu sou o cara que é mais moderado, eu falo com a ala política, eu coordeno a campanha oficial, eu estou aqui, eu sou o cara que sabe das coisas. Inclusive, teve uma briga entre ele e o Carlos, que o Carlos saiu vitorioso. O Flávio queria que a campanha oficial do Bolsonaro, os marqueteiros, é quem tomasse conta das redes sociais. E o Carlos ficasse só com o gabinete do ódio, que é uma campanha não oficial, né? Que é a campanha lá do B do Bolsonaro, que é a produção de fake news e tudo mais. O que acontece? Acontece que durante essa briga, o Flávio criticava alguns dos métodos do Carlos, falava, isso não vai funcionar nas redes agora. Funcionou em 2018, não funciona mais.
Aí vem o Flávio, usa o mesmo método do Carlos. Vamos lembrar, todos eles são mentirosos compulsivos, todos eles disseminam fake news e tudo mais. Só que esse tipo de método é método Carlos. Você pegar, você sabe que o cara vai desmentir. É o tipo de fake news tosca que não se coloca na rede oficial. Ele podia colocar em qualquer outro lugar. Não, ele colocou lá na rede oficial dele. É óbvio que o Casimiro vai desmentir. É óbvio que o Casimiro vai desmentir. E veja bem, depois ele vai fazer live, depois hoje à noite, amanhã à noite, e ele vai detonar o Flávio Bolsonaro. Vai ter um monte de... vai começar a pipocar um monte de vídeo dele detonando o Flávio na live. Isso foi só o que ele falou no Twitter. Agora, depois imagina que ele vai falar. Olha, o Carlos ficou uma fera. Uma fera, porque até então era um nicho que estava intocável ali, o Bolsonaro tinha um domínio muito grande e agora esse domínio foi abalado. O pior, com uma coisa que o Flávio acusava o Carlos de fazer, que é usar montagens muito toscas. Pronto, foi lá, foi isso que ele fez. Aí deu briga, é mais uma crise dentro da campanha do Bolsonaro. Eu vou falar uma coisa, eu vejo umas pessoas de esquerda que estão desanimadas, eu vou te falar uma coisa, presta bem atenção. Várias contas de Twitter, no Twitter dá para ver quando uma conta foi criada, no Facebook não dá. Várias contas de Twitter, de Facebook e de Instagram começaram a ser criadas no mês passado, e algumas nesse mês em outubro, não sabe o dia, mas em outubro, e estão disseminando, são robôs, estão disseminando mensagens para desanimar a esquerda. Eles falam, eu voto no Lula, mas tá difícil, tô com medo do Bolsonaro virar. Ou gente que fala, nossa, eu sou petista, mas eu tô com muito medo, nossa, o Bolsonaro tá subindo. Mensagens para desanimar. E muita gente de esquerda fica compartilhando isso. Gente que tá realmente com um pouco de medo, mas compartilha as mensagens dos robôs. E aí o robô, a pessoa que já tá com um pouquinho de medo, vai recebendo mensagem de robô aqui, ali, o robô vai comentando, o robô te segue, o robô publica coisa para o Lula, e aí publica centenas de comentários e centenas de publicações fazendo diminuir a militância, fazendo com que a militância se desanime. Isso está acontecendo em massa. Teve um estudo feito agora no Twitter que mostrou que 95% das contas que mostram desanimação quanto ao Lula, porque os robôs que fazem análise de rede conseguem saber se tem um sentimento de medo, de desânimo, de euforia. 95% das contas que mostram sentimentos negativos em relação ao Lula, e que são contas assim ditas de esquerda, porque seguem e interagem só com contas de esquerda, foram criadas em outubro. São contas novas, são robôs. Veja bem, quando eu digo são robôs, eu vou te explicar. Há alguns tipos de software em que uma pessoa consegue controlar 100 contas. Então uma pessoa, ele escreve a mensagem de um jeito que o software ele vai mudando a mensagem. Então não é sempre a mesma mensagem copia e cola, mas às vezes é, porque o bolsonarismo faz nas coxas mesmo, faz bem mal feito. E aí, quando eu digo robô, é um ser humano, é um profissional bem pago, com dinheiro roubado do bolsolão, provavelmente, que está num software em que ele controla centenas de contas. Só que não tem uma pessoa, são dezenas ou centenas de pessoas, porque são milhares de contas sendo abertas. Então, não desanime. Nós estamos entre 4 a 6 pontos na frente do Bolsonaro. O Lula teve 6 milhões de votos a mais que o Bolsonaro no primeiro turno. O Lula está tendo apoio amplo e restrito da Simone Tebet, que está fazendo campanha, está jogando. Todos os eleitores da Simone Tebet sabem que ela está com o Lula. O Lula tá para ter aí pelo menos mais metade dos votos da Simone Tebet. Ela tem o quê? 7 milhões de votos? Então põe aí mais 3 milhões de votos pro Lula. O Bolsonaro, se ele conseguir metade dos votos da Simone Tebet, ele continua 6 milhões de votos atrás do Lula. Continua. E se ele conseguir metade da Simone Tebet, o Lula conseguir metade. A conta não é essa. A conta é que o Lula vai conseguir bem mais da metade. Bem mais da metade. Então o Bolsonaro vai ter que tirar 6 milhões de votos, não da Simone Tebet. Do Ciro, quase todo o eleitorado do Ciro que sobrou ainda vota no Lula. Mais de 50%. É gente que o Ciro não precisa entrar na campanha, eles vão votar no Lula. Mesmo se metade votar no Bolsonaro e metade votar no Lula, o Bolsonaro ainda está 6 milhões de votos atrás. A campanha do Bolsonaro tá dando tiro no pé atrás de tiro no pé. O Bolsonaro está sendo taxado de pedófilo, porque é difícil falar que não depois das últimas revelações. O Bolsonaro foi associado a canibalismo, Bolsonaro está sendo associado à perseguição de cristãos de igrejas evangélicas estão sendo perseguidos por não adorar a Bolsonaro, ou seja, na igreja evangélica hoje, a pessoa não vai lá para adorar Jesus.
Ah, vai adorar Jesus? Vai um pouquinho, mas aqui tem que adorar o Bolsonaro. Se você não adorar o Bolsonaro, não fizer campanha para o Bolsonaro e não votar no Bolsonaro, você é expulso da congregação. E tem milhares de relatos de pessoas que dizem: ó, minha esposa tá chorando todo dia porque a gente foi expulso da igreja evangélica, aquilo era a nossa vida, a gente ia todos os dias, todos os nossos amigos são da igreja. Porque assim, é uma congregação, exatamente, o nome é esse, congregação, são pessoas que estão sempre juntas, vão lá todos os dias, então elas se engajam naquilo. E aí a pessoa é expulsa e os outros veem isso. Alguns são moderados e veem isso. Isso está rolando. E o Bolsonaro está sendo associado a tudo do ruim e do pior. E ele não tirou um voto do Lula no segundo turno, mesmo com a campanha mais suja da história. Agora o Lula ganhou mais de 120 inserções do Bolsonaro e estão para votar aí para que sejam 184. Provavelmente serão ou 164 ou 184. Tem apenas 20 que estão sob dúvida. Só isso. O TSE vai votar, o Lula vai ter 164 ou 184 inserções do Bolsonaro nessa última semana. Quer dizer, um desastre para o Bolsonaro, eles estão em desespero. Então não acredite nesse pessoal da esquerda que fala: estou desanimado. Obviamente, dá aquele medinho. É como vou falar em futebol, é como se você estivesse aí na final do campeonato, seu time tá ganhando de 2-0, mas outro time tá atacando, mas seu time defende bem, mas fica com medo, né? Vai que tem uma falha aqui, vai acontecer uma coisa, fica com medo. Mas está chegando o fim do jogo. Cada dia que passa e as coisas continuam como estão, é um dia a menos que o Bolsonaro tem para virar o jogo. Mas saiba, quinta, sexta, sábado e domingo, o bolsonarismo vai ligar a máquina de fake news a todo o vapor. A todo vapor sem parar. Então, estejamos preparados para, nesses 4 dias, a gente fazer campanha em massa contra o Bolsonaro. E não se esqueça, o Bolsonaro quer congelar o salário mínimo e ele vai desindexar o salário mínimo da inflação, ou seja, se a inflação sobe 10% hoje, o salário mínimo no ano que vem, ele tem que subir 10% ou mais. Se o Bolsonaro quiser subir 15%, ele pode, mas ele está sempre subindo exatamente a inflação. Ele vai desindexar isso e ele vai desindexar aposentadorias do salário mínimo, ou seja, se o salário mínimo hoje sobe 10%, a aposentadoria também sobe 10%. No futuro, não. Bolsonaro vai fazer com que o salário mínimo sobe, a aposentadoria não sobe mais. Ele vai criar uma legião de idosos na extrema pobreza e criar uma legião de pessoas na extrema pobreza que o salário vai começar a diminuir efetivamente. É isso que vai acontecer se o Bolsonaro for reeleito. Não se esqueça disso. Essa é a guerra. É isso que o Bolsonaro está mais apavorado. E agora, com o tiro no pé, o que acontece? Muita gente que era despolitizada, estava alheia à política, agora está olhando e falando: opa, peraí, esses caras aí são mentirosos, esses caras são tudo do ruim e do pior. Agora, a ver os próximos passos, isso é importante. Eles estão em pânico, então sigamos na luta que estamos vencendo. Falou!